mais vergonhoso do que as ações ditatoriais fora da lei, totalmente com arroubos e abusos de autoridade cometidas pelo Supremo Tribunal Federal e seus correligionários, né? Os capangas, capachos das pautas de esquerda, né? Do governo atual e da imprensa militante, né? Covarde, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é uma meretriz, para não falar outra palavra, para não ser censurado aqui também, né? Uma meretriz do judiciário. Toda decisão do judiciário criminosa, decisão criminosa, a palavra é essa, pode ser usada, decisão criminosa, fora da lei tomada pelo judiciário, o Congresso Nacional, que seria a casa revisadora, né? Principalmente o Senado, que é quem coloca em pauta pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, são meretrizes, eles abaixam a cabeça, né? Eles fazem o papel de uma meretriz, né? Cobra, abaixa a cabeça e faz os favores, faz os desejos do seu cliente, o judiciário, que instalou a ditadura da toga. Enquanto eles tiverem a amizade com a esquerda, eles vão dividir esse poder e trabalhar para a esquerda. Quando não, vão trabalhar para si mesmo, coisa que já está começando a acontecer com a questão das big techs, das plataformas, né? Mas vejam só, o mesmo Congresso Nacional que abaixou a cabeça lá para a prisão do Daniel Silveira, por ter usado seu direito constitucional de fala, né? De ser blindado por falar, imunidade parlamentar, o Congresso ratificou embaixo aquele abuso, fora da lei, né? Onde o Alexandre de Moraes prendeu um deputado, o Daniel Silveira, por crime de flagrante eterno, né? Ele ordenou uma prisão em flagrante, né? Por um deputado estar se expressando e baseado dentro da lei. Aí a cassação do Deltan Dallagnol, baseado em nada, em uma medida disciplinar contra um procurador que já não era mais procurador. Então como é que se aplicou uma medida disciplinar no procurador que não era procurador? Como que se entrou na ficha suja um sujeito que não é condenado em duas instâncias? E como seria a ficha suja alguém condenado em duas instâncias se o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão em segunda instância? Então é totalmente legal do começo ao fim a decisão da cassação do Deltan Dallagnol, como foi a prisão do Daniel Silveira, né? Lembra da Flor de Lis sendo investigada por assassinato? Não, essa não. Essa a gente não vai mexer, porque aí é a questão do Congresso Nacional. Ainda na legislatura passada, quando o Supremo autorizou busca e apreensão na Casa de Deputados, de senadores, né? Passando por cima do regimento da casa, quando eles falam que vão aprovar a tal da CPI das fake news na marra, o judiciário então vai regular, ou seja, ele está legislando. Outro dia eles legislaram racismo, homofobia como mesmo crime de racismo, eles legislam quem deve falar o que nas plataformas, tiram conteúdo de deputados, tiram canal de deputados, que é o meio que ele se comunica com o seu público, já mandaram investigar humorista, cantor, né? Que é o Supremo Tribunal Federal, ele tem que cuidar de questões constitucionais. Qual Constituição tem isso? Nada. Nada, zero. Tá lá, fazendo a roupa. Se o Congresso Nacional, calado. Tá lá. O Alexandre de Moraes uma vez mandou censurar a revista Cruzoé, né? Por falar que o Dias Toffoli era amigo do meu pai, citado pela Odebrecht na delação, citado na Lava Jato, mandou censurar a edição da revista. A Jovem Pan falou que que Lula era amigo de Daniel Ortega, né? O ditador sanguinário que extermina pessoas lá, tá caçando freiras e padres lá na Nicarágua. Foi censurado. Não, vocês não podem falar isso. Não pode falar que é ex-presidiário, ex-quadrilheiro, que ele foi condenado 2 vezes, né? Ex-presidiário que ele é 2 vezes. Não pode. Uma ação dentro de qual lei? Essa ação, qual lei? Nenhuma, zero. Cadê o Congresso Nacional? Gilmar Mendes pego em escuta telefônica, conversando com um réu investigado na época, Aécio Neves. Onde está o Congresso Nacional para votar um impeachment? Ao menos convocar o ministro a se explicar no Congresso. Não, zero. Então, esse último episódio do Deltan Dallagnol, o presidente da Câmara, Arthur Lira, saiu falando: não, a Câmara vai fazer justiça, ela vai levar para o Conselho de Ética, onde o Deltan poderá se defender, não sei o quê. Se defender de quê se ele já foi cassado? Ilegalmente. Ao invés de colocar no Conselho de Ética o Deltan se defender, tem que chamar no Conselho de Ética
todos os ministros do TSE, começando pelo o chefe deles, que é o maior criminoso hoje no país, chama-se Alexandre de Moraes. Todo dia ele comete um crime. Todo dia. Todo dia. Ele inventa a sentença. Ele inventa a sentença, esse sujeito. Tem que se convocar ele para se explicar o porquê que ele caçou um deputado eleito, diplomado. Se o cara já foi diplomado, não tem o que o TSE falar. O TSE cuida de eleição, o TSE não cuida de caçar parlamentar depois do mandato iniciado. Qual legalidade tem isso? Nada, zero. Cadê o Congresso? Para ter os meios legais, que era empichar na hora já o sujeito, para ele responder depois criminalmente na justiça. Cadê? Não, ele abaixa a cabeça. Não, tá tudo bem. Mandar pegar celular de presidente da República. Alexandre de Moraes mandar fazer busca e apreensão na casa do ex-presidente da República sem a provocação da PGR. Quantas ações ele já fez sem a provocação do Ministério Público? Passa por cima do Ministério Público, inventa a lei, passa por cima do Congresso. Eles votando o orçamento do Congresso, o orçamento secreto. O Lula tá dando orçamento secreto, o tal do orçamento secreto. Ele tá dando a torta direita para que votem nele, votem contra isso e aquilo. Cadê o Congresso Nacional? Que era a emenda do relator, que já era o acordado. Não, vou ficar calado, vou ficar quieto. Por quê? Porque a maioria do Congresso tá lá, com processos. Mas peraí, quem é o cara que está te ameaçando de fazer um processo? É isso? Se a questão for essa? São os mesmos. São os mesmos. O Congresso Nacional é que tem a faca na mão, não é o Judiciário. Porque o cara tá lá e não foi eleito por ninguém. Ele é apadrinhado político. O Congresso Nacional foi eleito, ele pode tirar um dos deles a qualquer momento. A lei diz isso, a Constituição diz isso. Não o contrário. Mas não. Quem é o ativo aqui na situação política do Brasil é o Judiciário. E o Congresso é o passivo. Quando deveria ser o contrário. Já que a gente tem no Brasil a Constituição, a péssima Constituição de 88, ela garante um parlamentarismo chapa branca. O presidente da República não tem grandes poderes. O Judiciário deveria ser o poder, digamos assim, mais fraco dentro do político. Ele é um poder judiciário, o nome já diz. O poder mais forte, então, era o Congresso Nacional. Mas não, o Congresso Nacional retifica. Então, o Congresso Nacional não serve para nada. Não vai acontecer nada, o Deltan vai continuar caçado. Vão continuar, como Alexandre de Moraes afastou até um governador. Se ele afastou o governador Ibanez Rocha, né, do seu cargo, 8 dias depois de ser diplomado e eleito, como é que um deputado, né, não vai ser descumprida a lei? Ah, não, o Congresso agora vai se revoltar. Não, não vai. O Congresso é um monte de banana, um monte de gente com rabo preso, de corruptos, de canalhas, de fazedores de promessas, aliciadores, né? Pessoal do conchavo que quer saber do seu próprio bolso, do seu próprio rabo. Então são meretrizes sim, que cobram barato para fazer os gostos e os desejos do império do judiciário que está se implantando aqui. Principalmente as vontades do covarde Alexandre de Moraes.